Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Vamos discutir os caminhos das universidades públicas. Elas estão na lista das melhores da América Latina, mas o que podemos esperar? Hoje, ao vivo, com os convidados, o vereador Leonel Brizola, Rodrigo Fonseca, professor e pesquisador e diretor da NUPEM, da UFRJ, e Denise Nascimento, vice-reitora da UFRJ. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Denise, eu gostaria de começar com você sobre uma análise das universidades públicas, né? Fazendo uma comparação do passado, o que a gente vivencia agora, né? O que a gente pode esperar para o futuro. Boa tarde, agradeço o convite de estar participando desse debate com vocês. As universidades públicas são instituições milenares. No Brasil, temos um dinamismo das universidades públicas porque elas respondem por 95% da pesquisa científica produzida. Então, as universidades são um celeiro de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, que são fundamentais para o desenvolvimento e para a soberania do nosso país. As universidades têm essa importância, esse destaque na pesquisa nacional, porque congregam várias áreas do conhecimento. Então, uma universidade se torna uma universidade porque ela tem várias áreas de conhecimento. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos 6 centros universitários e um fórum de ciência e cultura, onde tratam com a sua diversidade assuntos específicos que torna a universidade pública protagonista do desenvolvimento nacional. Muita coisa tem mudado. Há vários anos, desde a criação da CAPES e do CNPq, foram realizados vários investimentos em pesquisa. Por várias questões ligadas à política econômica do Brasil, desde 2014 nós temos notado uma redução drástica nos financiamentos, não só da pesquisa, mas também do financiamento das universidades públicas. Em geral, as universidades mais antigas e maiores, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maior universidade federal do país, têm sofrido mais com essa queda nos investimentos. Mas nem por isso nós tivemos um decréscimo na nossa produção científica, visto que respondemos por grande parte da ciência brasileira. Denise, qual que é o risco quando você fala dessa questão da pesquisa, ou seja, da redução de investimento? A gente sabe que as universidades são muito importantes, é um celeiro aí de pensamento científico, né? E a gente observa que esse recurso está diminuindo, ou seja, as pesquisas estão enfrentando alguma dificuldade, né? Qual que é o risco na vida do cidadão? O risco na vida diária das pesquisas é que nós tenhamos interrupção de estudos importantes, principalmente na área de saúde, na área da virologia, das arboviroses, do desenvolvimento de vacinas, que trazem impacto na saúde da nossa população, em especial também nas áreas de energia renováveis. A universidade detém inúmeros laboratórios que são referência nessas áreas do conhecimento, e com essa redução, os recursos de investimento para desenvolvimento de novas pesquisas e continuidade de pesquisas que já são realizadas causam uma certa preocupação, não só nos gestores das universidades, mas nos próprios pesquisadores. Rodrigo, você é professor e pesquisador, né? Ou seja, qual é a realidade que você traz para a gente? Na verdade, primeiro eu queria começar já agradecendo pelo convite, pela oportunidade, Sérgio, Leonel, magnífica vice-reitora, professora Denise. Na verdade, no dia a dia, o que a gente tem sentido, né, quando a gente acaba comparando aquilo que a gente tinha anteriormente, eu posso falar bem rapidamente da minha história, eu que retornei da Alemanha, né, em 2009, quando tinha terminado doutorado e pós-doutorado. A gente tem notado que além de ter reduzido bastante os recursos, né, eu estava, na verdade, voltando desse pós-doutorado, resolvi realmente retornar para a UFRJ e no município de Macaé, um município onde a UFRJ tem uma atuação já bastante forte, agora vai completar 25 anos que a UFRJ já está em Macaé. A gente vê que realmente os sonhos de vários jovens que não tinham possibilidade nenhuma de estar numa universidade pública, uma universidade daquela que realmente a gente diz que é uma universidade de qualidade, que a gente produz pesquisa, ciência, e, de certa forma, não seria só uma ciência, apenas uma ciência de forma básica, mas também com uma aplicação mais direta, propriamente dita, como, por exemplo, na questão da dengue, como a professora Denise colocou, na questão de arboviroses. A gente vê que essa redução nos investimentos, isso acaba acarretando com que novas descobertas, novos compostos, novas substâncias que a gente poderia estar no dia a dia desenvolvendo, essas pesquisas estão paradas. E aqui queria fazer uma menção especial à situação até da FAPERJ,
da Agência Principal de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, que também no momento não está conseguindo obter os recursos que obtinha no passado. Isso tem dificultado muito o andamento de várias pesquisas na área de saúde, em diversas áreas de energia renovável, questão da água, isso que está aí no dia a dia, né? E que a gente sofre com a falta d'água que a gente sofreu alguns anos atrás, a gente está realmente tendo dificuldade de continuar com essa pesquisa, com esses nossos diversos alunos de pós-graduação e graduação, que só, eu diria que eu tenho muito orgulho, aqui eu queria colocar, eu tenho muito orgulho de ser da UFRJ, né? Eu acho que a gente fala, é uma universidade de referência, não só nacional, como internacional. Eu acho que isso a gente tem que realmente reafirmar aqui. É uma universidade de qualidade, padrão internacional. A gente recebe visitas de pesquisadores de todos os lugares do mundo para visitar a UFRJ. Eu acho que isso tem que ser pontuado. Como esse padrão internacional, né, vereador, a gente fica pensando qual que é o desafio daqui para frente para as universidades públicas. Olha, primeiro, obrigado, Sérgio, pelo convite. Aqui os professores, a Denise e o Rodrigo, um prazer estar sentado aqui discutindo. Na verdade, a gente está discutindo o futuro do país, o futuro das próximas gerações. Porque investir em educação é trabalhar pelo futuro das próximas gerações. Então, eu peguei aqui mais ou menos, fiz um breve estudo do início de quantas universidades foram criadas no nosso país. Ela começa em 1920 até 1963, foram criadas 20 universidades federais. Com o JK, ali foram mais ou menos 10. Bom, o crescimento era lento, né? O país era uma população rural, até 36% morava na área urbana, então foi um crescimento lento de fato, né? E aí, claro, a ditadura também criou algumas universidades, criaram 15 universidades, né? Agora, entre 86 e 2002, foram criadas 9 universidades, sendo 6 delas no primeiro governo Fernando Henrique. E, aliás, Fernando Henrique ainda permitiu a expansão de faculdades particulares no nosso país. E, no final do governo dele, faltava, inclusive, verba para pesquisa. Além de deficiência de 8 mil vagas. Entre 2003 e 2014, foram criadas 18 universidades. 173 campos universitários, além dos institutos federais, que foram 360. Então, de 2003 a 2014, de 500 mil alunos, passa-se para quase 1 milhão. Dobra-se a meta. Não é? Então, a grande maldade disso tudo é achar que nós que defendemos a expansão da universidade, não é uma questão de luxo para uma elite. Pelo contrário, universidade pública é distribuição de renda, é política de distribuição de renda, é acesso a quem não tem, de fato, a oportunidade de pagar por seu estudo, possa ter uma formação. Olha só o que acontece no nosso país hoje. Desse governo para cá, que era o governo Lula, vamos deixar bem claro isso, né? Não vou entrar no mérito do seu governo, mas os fatos têm que ser colocados. Aquele que tinha oportunidade, o filho da empregada doméstica, o filho do pedreiro, teve oportunidade de se formar na universidade, sair engenheiro, sair médico. Só o que está acontecendo agora é uma inversão total. O engenheiro está virando Uber. Não é verdade? Ele se forma e não tem emprego por conta de uma política econômica que está estrangulando o Estado. Uma política econômica que acha que o Estado não tem que promover, né, o essencial, que é o desenvolvimento econômico. E aí, lógico, aonde que ele estrangula? No conhecimento, nas universidades, porque é uma questão, não é de agora, se vai ter resultado daqui a 10, 15, 20 anos, ou numa pesquisa um pouco a longo prazo, aí o professor pode relatar como é que é essa maturação desse processo. Mas uma coisa é histórica no mundo. Todo governo autoritário, o primeiro ataque, o primeiro corte é na educação. E é o que está acontecendo no nosso país. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, hoje ao vivo discutindo os caminhos das universidades públicas. No bloco anterior, Denise, o vereador falava da questão da inclusão, né? É muito importante que você traga para a gente essa realidade que você acompanha no seu dia a dia, né? O que significa isso dentro de uma universidade pública? Bom, a questão da inclusão ela foi benéfica para toda a universidade.
Desde 2012, a Universidade Federal do Rio de Janeiro passou a adotar o que chama de ações afirmativas. Então, começou com um percentual um pouco menor para alunos oriundos das escolas públicas, alunos negros, pardos e indígenas. Esse percentual de 2012 para cá foi aumentando gradativamente e agora cerca de 55% dos nossos estudantes têm a renda familiar de 1,5 salários mínimos. Em 2018, nós fizemos a inclusão, numa iniciativa do Ministério da Educação, da pessoa portadora de deficiência. Embora a universidade tenha feito essa inclusão, e essa inclusão tenha sido benéfica, o programa da inclusão da pessoa portadora de deficiência não veio com os insumos, com as rubricas necessárias para o seu funcionamento. Mas nem por isso a Universidade Federal do Rio de Janeiro deixou de incorporar essa política de ação afirmativa. A partir também de 2017, nós adotamos a política de ação afirmativa em determinados programas de pós-graduação. Então, isso permite que um universo de estudantes que não tinham acesso à qualidade do ensino público em uma universidade pública passassem a ter esse acesso e passassem a usufruir de uma formação de excelência na área de ensino e de pesquisa. A que se atribui o fato das universidades, apesar de todo esse desenvolvimento, de todas essas conquistas, as universidades brasileiras estarem dentro de um contexto de ataque, né? A gente observa aí que existe até a proposta de cobrança de mensalidade em São Paulo, se discute muito isso. Enfim, a que você atribui essa realidade? Aonde que a gente não aprendeu? Qual a lição que a gente perdeu? Na verdade, nós defendemos que a universidade seja pública, gratuita e laica. Cobrar a mensalidade, você vai criar uma diferença entre o aluno que é pagante e o aluno que não é pagante. E esse valor é um valor tão irrisório que não vai trazer uma diferença significativa no custeio da universidade. Então, eu acredito que o governo tenha condições de manter a universidade funcionando dentro da linha de ser uma universidade pública e igualitária para todos, independente de classe econômica. Vereador, existem estudos que afirmam que não chegaria nem a 10% do orçamento se fosse cobrar a mensalidade, né? Ou seja, a sua opinião em relação a isso? Olha, eu aqui somando quantas universidades públicas temos no país, entre federais e estaduais, nós temos mais ou menos 110 universidades. Se você comparar com a população brasileira, é muito pouco. Precisamos construir mais universidades. Esse que é o debate. O debate não é cortar, é ampliar o acesso. E como é que a gente amplia o acesso? É construindo mais universidades. Essa é a grande matemática da questão. Então, se a gente pega o exemplo na Europa, onde praticamente 100% das universidades são públicas. Por que aqui tem que vir com essa história de que tem que pagar pela universidade? Sendo que 80% a quase 90% dos trabalhadores brasileiros ganham um salário mínimo a 2 salários mínimos. Então, como é que vai conseguir pagar por uma universidade? Um curso de medicina custa R$9.000. Quem é que consegue pagar R$9.000 num curso de medicina? Vai faltar médico, vai faltar engenheiro, vai faltar advogado. Então são essas questões. Ou não precisamos mais? Como é que vamos fazer remédio? Quer dizer, as pessoas não vão ficar mais doentes? Então, olha, eu estou muito preocupado quando eu vejo um ministro da educação, sabe, que não conhece nada da área. Aliás, o mais chocante disso tudo são pessoas que nunca estudaram, que não leem livro, dizer como aqui os profissionais da educação, que estudaram e se dedicaram a vida inteira, sabe, abdicaram de muita coisa para estar aqui. Vejo o jovem aqui, Rodrigo, deve ter abdicado muita coisa para poder ter feito esse estudo complementar, inclusive fora do país. Tu vê pessoas que nunca tiveram dizendo como que agora o Rodrigo vai se portar e tem que estudar. Rodrigo, qual a realidade que você traz aí da sua rotina em relação aos estudantes? Ou seja, você que é professor, que está ali ligado com a pesquisa, qual que é o perfil desse aluno? Na verdade, atualmente, com a expansão da universidade, das ações afirmativas, como a professora Denise colocou, hoje a gente tem alunos de todas as partes do país,
alunos com completas diferentes realidades econômicas, né? Certamente quando você era aluno, talvez isso não poderia... era assim, isso não era pulverizado. dessa forma. Eu brinco que na minha turma só tinha louro de olho claro, como eu sou, né? Então, hoje em dia a gente vê uma diversidade imensa e eu fico muito feliz realmente quando eu vejo o final aí desses alunos que estão terminando a graduação. A gente tem alunos agora de lá que começaram em Macaé, que agora estão fazendo mestrado, doutorado na França e que estão querendo retornar para o Brasil, só estão esperando realmente. Será que a gente vai ter recurso? Será que a gente vai conseguir fazer pesquisa? Mas, Rodrigo, então, permita só fazer uma interrupção. Imagina na Alemanha se um presidente eleito diz que vai cortar filosofia e sociologia. Bastante. Filosofia que é a base de todas as outras matérias. Filo-vida. Né? Não existe matemática sem filosofia. Como é que o povo reagiria? Como é que seria a comunicação quando diz, não, vou cortar porque não serve para nada? Como foi essa notícia na área de humanas da UFRJ? Bom, essa notícia nos deixou perplexos, mas, no entanto, mostra que as nossas grades curriculares estão pouco conhecidas. Porque em qualquer curso da universidade, você tem grades, embora seja um curso de área tecnológica, de área de saúde, você tem grades que diz respeito ao Centro de Ciências de Filosofia e Humanidades. Então, a filosofia, a sociologia, faz parte de vários conteúdos programáticos de carreiras que muitas das vezes são da área tecnológica, mas que o aluno passa por uma formação de sociologia. E isso faz com que a formação desse estudante seja mais aprimorada, porque ele pode ser um engenheiro, mas ele precisa entender a diversidade da sociedade que ele vive. Se ele vai trabalhar num programa de saneamento básico, ele precisa conhecer como vive aquela sociedade. Então, nós recebemos com uma certa perplexidade, mas eu acredito que as universidades, em especial as universidades públicas, mantenham a sua tradição e mantenham a sua área de ciências humanas vigorosa, pulsante, que faz com que essas universidades sejam responsáveis, mais uma vez faço menção, a 95% das nossas pesquisas. Mas qual foi a leitura de uma declaração como essa, dentro de um centro de informação, base como filosofia e sociologia? Bom, a leitura é de uma notícia midiática que vai ter pouco efeito na prática da formação de um estudante dentro de uma universidade pública. Porque uma universidade que tem um centro de ciências humanas consolidado, com os seus cursos de sociologia, antropologia, filosofia estruturados, esses cursos se manterão abertos. E eles inclusive, precisam estar abertos para que a universidade seja um lugar do pensamento livre, do debate de ideias, do consenso, do dissenso, que são a essência de uma universidade. Rodrigo, você falou num detalhe logo no início do debate importante, né, do nosso posicionamento positivo no ranking internacional. Queria que você trouxesse essa visão que você tem, já que você estudou na Alemanha, ou seja, participou de outros momentos, né, da educação. Como que você consegue entender ou perceber as universidades públicas dentro do nosso território? Na verdade, a gente ainda tem uma concentração bastante grande das universidades nos grandes centros, em geral, se você pegar no nosso território. A exceção seria o estado de São Paulo, particularmente. Aí a gente faz essa colocação justamente, será que São Paulo tem um desenvolvimento econômico tão grande porque ele forma hoje em dia mais doutores no interior do que na capital? Isso é um dado importante. O Brasil, inclusive, ainda possui, em termos de doutores per população, um número menor do que o Chile e do que a Argentina. Então, tem circulado também nas redes que o Brasil tem muitos doutores. Isso não é verdade, doutores em todas as áreas da ciência. Para a população em geral, uma pessoa que fez doutorado é alguém que estudou 4 anos na graduação, 2 anos no mestrado, mais 4 no doutorado. Então, a gente investiu muito tempo na formação dessas pessoas. E a gente ainda tem muita concentração na capital, a gente ainda tem muito poucos doutores no Brasil. Então, eu acredito que nacionalmente a gente tem programas de altíssima qualidade, como a professora Denise colocou, internacionais nas mais diversas áreas. E é isso que eu acho que tem que ser ressaltado. A universidade ela realmente é universal, né? Elas são todos os pensamentos convivendo de uma forma harmônica e laica. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente sempre tentar manter de certa forma, essa direção no nosso pensamento e nas nossas pesquisas. Ok, Rodrigo, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já.
Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Vereador, há muita discussão em relação ao investimento e ao retorno. Eu gostaria de voltar nessa tecla para que o senhor pudesse dar uma ideia para a gente do que isso pode ser transformado em política pública, ou seja, o que pode o nosso legislativo nos ajudar? Sempre quando eu vejo essa questão de questionamento de investimento em educação, eu me lembro de um debate presidencial do Brizola com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique pega e começa a descrever o custo do CIEPS. Olha, governador Brizola, me parece uma escola para elite, é muito cara. Era o mesmo blá 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 que a gente escuta um pouco hoje, sabe? Então, Brizola, no seu alto da sua genialidade, né, como ele dizia, vem de longe pela experiência administrativa e política que ele tinha. Diz, olha, Fernando Henrique, seus dados estão completamente equivocados. Caro é o custo da ignorância no nosso país. Isso custa muito caro. Vamos pegar aqui uma UERJ, que você tem, não é só uma universidade, há um hospital. Aqui o professor Denis pode, inclusive, somar com a gente a UFRJ, o hospital da UFRJ. Então não é um investimento que você pega numa universidade privada, paga uma mensalidade de 9, 10 mil reais e você não tem uma parte de tecnologia, de laboratório, de hospitais. Um retorno dessa fábrica de conhecimento. Você vê o que é a COP, a genialidade da engenharia da COP. Vamos visitar a COP para você ver o tamanho do laboratório da COP. É uma coisa genial, sabe? Então não é um custo, não dá para você mensurar a universidade pública com a privada. Ela tem uma função social que é incalculável. Nós vivemos num país historicamente desigual. A universidade pública vem justamente para reparar esse equívoco histórico do nosso país. Lembramos que nós somos um país subdesenvolvido, embora queiram maquiar que a gente entre na OCDE de desenvolvido. Não temos nada disso aí, sabe? Quando eu fico muito preocupado quando eu vejo aquela questão de cortar em filosofia e sociologia. Olha, com todo respeito, eu atravesso a rua, eu não vou encontrar com um triângulo, mas eu encontro com um ser humano em uma vida precária, morador de rua. Eu encontro uma criança abandonada de rua. E isso não vai me tocar? E eu não vou perguntar por que aquilo acontece? Por que aquela criança está ali? E eu não tenho nada a ver com isso? Ou não somos humanos mais? Ou os números guiam a nossa vida e não mais os seres, não mais a questão humana, as emoções também? Como é que se dá essa questão? Então, tenho certeza que a professora Deise, nessa parte da universidade e o custo, principalmente que você não vem só com a cadeira, o lápis e o professor, vamos dizer assim, de grosso modo falando, você tem um amparato tecnológico muito maior e o custo é muito maior. Denise, o que se produz de conhecimento científico é satisfatório? Podemos mais? Podemos produzir muito mais conhecimento. Precisamos de investimento, mas mesmo sem investimento, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem se destacado em várias áreas. Em especial, na área de saúde, nós temos 4 hospitais de ensino e 5 institutos especializados de saúde. Os hospitais universitários, eles são responsáveis pela área de média e alta complexidade, que são os atendimentos que não são feitos pela área de atenção básica do município. Então, os nossos hospitais são referências, não só nas doenças negligenciadas, nas doenças raras, mas nas novas terapias. Para se ter ideia, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho realiza 1.000 atendimentos por dia, 25 cirurgias eletivas. Esse é um referencial. A atividade docente assistencial é essencial para o funcionamento da área de saúde. Conforme o vereador Leonel Brizola coloca, a formação humanística ela é fundamental. De nada adianta um engenheiro se formar num programa de pós-graduação nota 7 da CAP, se ele não entender a necessidade da interação com a sociedade. Então, eu vejo que a formação na área de sociologia e de filosofia, ela vai permanecer, até mesmo porque a decisão pela criação de cursos universitários está prevista na Constituição, que está dentro do âmbito da autonomia universitária. Ou seja, a faculdade, a universidade tem essa autonomia pela Constituição. De criar e de deixar de ministrar certos cursos. E eu acredito
que esse não seja o caminho de nenhuma das nossas universidades públicas. Rodrigo, há uma dificuldade muito grande, ou seja, da população enxergar esse conhecimento científico, né? O que a universidade pública traz de retorno, né? A gente, às vezes, fica pensando que qualquer tipo de descoberta vem das instituições, né? Existem alguns números aqui, por exemplo, das 50 instituições que mais publicaram trabalhos científicos no Brasil nos últimos 5 anos, 44 são universidades, né? 43 públicas, uma particular, e 5 são institutos de pesquisa ligados ao governo federal. É justamente isso que as pessoas precisam entender para valorizar a universidade? Com certeza, você colocou muito bem, na verdade, não só o FRJ, mas todas as instituições públicas, as universidades públicas do Brasil, elas realizam pesquisa. Não é algo simples, muitas vezes você começa a fazer uma pesquisa hoje que você vai demorar anos, diversos projetos, alunos, pessoas envolvidas para chegar no final numa vacina, alguma coisa mais aplicada lá na frente. Mas esse conhecimento básico, a geração de patentes, tudo isso tem algo assim para o futuro, para a sua nação, algo assim que é muito difícil você realmente ter uma estimativa disso hoje. Investir em educação, como o vereador colocou, como a professora Denise colocou, mas é muito importante. Eu gosto até muito de uma frase que eu ouvi uma vez de um professor meu, que ele sempre colocou: se a pesquisa é cara, imagina a doença, né? Então, como pesquisador, quando você iniciou sua vida acadêmica, você pensava numa realidade como hoje, de recursos sendo cortados dentro de um centro de excelência? Na verdade, quando eu entrei foi na época, em 1998, na época tinha um governo que tinha até a possibilidade, talvez até de privatizar, existia essa coisa de privatizar e vender a universidade, mas aí a gente, junto com vários professores e alunos, todos nós nos unimos e junto com a sociedade a gente conseguiu demonstrar a importância da universidade pública para o país. Eu acho que isso convenceu a sociedade, que eu acho que é um pouco daquilo que a gente está fazendo aqui. E aí fica também um grande convite para a população. Se você tem dúvida do que é feito na universidade, vá à universidade. Lá onde a gente está, em Macaé, no PEN, a gente está de portas abertas para receber todos vocês. Eu ficaria muito feliz. Vereador, há uma discussão de pluripartidária, ou seja, em relação às universidades, há um foco, um cunho ideológico dessa discussão na sua avaliação? A gente precisa desarmar um pouco isso? Olha, no meu caminho estudando, eu só encontrei professor com visão mais conservadoras. Se você encontrar nas universidades 2 ou 3 livros do Marx, eu duvido. Então é uma grande mentira. Isso tudo é uma cortina de fumaça por quem não entende da educação e não quer discutir a realidade econômica do país. Vamos andar no Rio de Janeiro. Eu nunca vi o Rio de Janeiro tão pobre, com tanta gente morando na rua, com tanta criança morando na rua. Isso é o reflexo econômico. O Rio de Janeiro é o retrato do país. Aqui seria, como diz o grande Lessa, o Carlos Lessa, aqui há vários Brasis. O Rio de Janeiro é formado por vários Brasis. E aqui é o retrato, primeiro a hora, do que está acontecendo, como o país está ficando miserável. E aí vem o projeto de cortar mais em educação, sinceramente. O que eu falo, olha, se estamos nesse marasmo, nesse obscurantismo, é justamente por falta de investimento em educação. Chegamos ao final do debate, mas a gente precisa das considerações finais, primeiro com Denise. Bom, as universidades são responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país. Nos últimos 10 anos, nós tivemos a mudança do perfil do nosso estudante. E a universidade pública tem proporcionado a famílias onde nunca ninguém teve um diploma de nível superior, a que esses estudantes tivessem o seu primeiro diploma de nível superior. E eu acredito que isso pode modificar a nossa sociedade. Temos também observado uma crítica ao investimento no ensino superior em detrimento da atenção básica. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós aprovamos agora no ano passado o Complexo de Formação de Professores, que é um projeto para incentivar a formação dos licenciandos, fundamental para o desenvolvimento da educação básica. Então, já agora em 2019, temos início dessa atuação do Complexo de Formação, com algumas escolas da rede estadual e da rede municipal, que servirá muito para auxiliar na formação do professor que atua na educação básica. Rodrigo, sua conclusão. A minha conclusão acho que vai ser bastante breve. Eu queria só agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu queria convidar, acho que a professora Denise já fez
todas as considerações institucionais, eu só queria convidar a todos para conhecerem as páginas da nossa instituição, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se informar e para ver as pesquisas realmente de altíssima relevância que estão sendo feitas na nossa instituição. Mais uma vez, agradecer a oportunidade. Tá? Vereador, sua conclusão. Eu agradeço, Sérgio, Denise, Rodrigo. É um prazer estar discutindo uma questão importantíssima que nunca é colocada na agenda política. Poucos têm coragem de colocar a questão educacional na agenda política. Eu venho de uma tradição trabalhista que entende, né? Com Getúlio, Jango, Brizola, que entende, que é justamente através da educação, às nossas crianças, aos nossos jovens, que nós vamos, de fato, conseguir diminuir essa desigualdade no nosso país. É gerar emprego de qualidade, é gerar desenvolvimento para o país. Sem educação não há nada. Muito obrigado pela participação de todos vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.